Compartilhe essa live. Estrela realmente ele tem. O Gabigol tem estrela, isso aí nunca ninguém vai poder esconder. Agora, foi um Cruzeiro que jogou bola. Foi um Cruzeiro que não se amedrontou diante do Flamengo. Pronto, essa é mais uma notícia que a gente vai reagir aqui. Queridíssimo Pilhado, flamenguista roxo, vai estar falando aí sobre a questão do Flamengo, a derrota do Flamengo para o Cruzeiro e sendo derrotado com o Gabigol fazendo gol. Será que esse gol do Gabigol no Flamengo vai mudar a situação do Cruzeiro? Vai mudar a situação do Gabigol no Cruzeiro? Será que essa vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo vai mudar a condição do Flamengo no Campeonato Brasileiro? Você que é flamenguista, deixa aqui a sua opinião, deixa aqui nos comentários o que você acha desse último resultado do Flamengo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, essa live, pra gente conseguir alcançar o máximo de pessoas possíveis. Vamos ouvir aí o Pilhado e reagir. Foi um Cruzeiro que jogou bem, acho até que merecia ali um empate, porque foi um jogo muito equilibrado, mas que não abdicou de jogar, que se comportou como time grande diante da sua torcida no Mineirão. E foi o Flamengo que teve o Léo Pereira, uma mãe, né? Uma mãe. O Léo Pereira foi uma mãe. Se o Léo Pereira é amigo do Gabigol até hoje, o Gabigol tem que ligar pro Léo Pereira hoje. Tem que falar: Léozinho, meu parceiro, obrigado. Que pênalti patético que você fez ontem. Que pênalti ridículo. Não dá para um zagueiro de nível de seleção brasileira como é o Léo Pereira fazer um pênalti daquele no último minuto de jogo. Não dá. Aí o Gabigol teve sua chance. A gente vai falar muito sobre esse jogo do Cruzeiro contra o Flamengo. Flamengo perdendo com o gol do Gabigol. E como eu sempre falo aqui, tá até repercutindo aí na internet, que tem algum, até torcedor do Flamengo bravo, falando: ele quer reclamar. Pode falar, não ligo. Eu falo sempre o que eu penso. Pra mim, o De La Cruz foi um dos piores gastos do Flamengo nos últimos anos. Se ele se recuperar, ok, eu vou elogiar. Agora, pro que se esperava do De La Cruz, ele tentou entregar 3 vezes ontem, entregou só 1. Porque ele errou 3 vezes. 3 vezes passezinho errado e perdendo a bola no meio campo. Num deles saiu um gol. Modesto aqui, com todo respeito ao De La Cruz, não tá jogando nada desde que chegou. Aí ele faz umas 3 boas atuações e corre muito no jogo. Aí tem flamenguista: para de reclamar, ele correu. Correr, meu amigo. Bota maratonista pra jogar futebol. Bota minha mãe fazendo ali spinning na academia, ela vai correr. Agora, o De La Cruz não foi comprado por 16 milhões de dólares só pra correr. Não tá jogando nada, tá entregando gol o tempo inteiro. E repito o que eu falei ontem, que muita gente ficou brabinha. A esposa dele deu uma entrevista e ela disse: ai, saudade do River Plate. Não sou tão fã do Flamengo. Então, por favor, vai embora e leva o teu marido. Leva o teu marido. Se o River Plate pagar metade do que o Flamengo pagou pelo De La Cruz, pela bolinha que ele tá jogando, já tá ótimo. E ainda tirando o salário milionário que ele ganha. Então, De La Cruz, péssimo. Léo Pereira tem crédito, mas foi uma mãe. E o Gabigol e o Caio Jorge tá jogando muita bola. E o Gabigol, meu amigo, agora tem que aturar. Porque realmente foi o que ele falou. Ele tem estrela. Não vai me dizer também que a fase dele é boa. Nesse debate a gente vai chegar. Boa tarde, Tico, Bruno, Flávio, boa tarde a todos. Primeiro vou falar do jogo, né? Eu achei que foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Foi um jogão. Principalmente no primeiro tempo. As duas equipes procurando gol, posse de bola, jogadores tudo de qualidade, demonstrando a sua qualidade. O Cruzeiro me surpreendeu, fez uma bela partida mesmo, né? Quando se caminhava tudo por 1-1, teve o pênalti. Você vê que o Felipe Luiz, ele mexe na equipe do Flamengo
né? Faz as 5 substituições e o Cruzeiro só mexe aos 43. O treinador até falou que estava se divertindo com a partida, né? Foi um dos melhores jogos, até estamos caminhando para a 8ª rodada. Entre as rodadas aí, até a 7ª, para mim foi o melhor jogo do campeonato, porque as duas equipes atacando, buscando gol. Teve outras partidas boas também, mas essa pela qualidade, mais de 50 mil, pelo envolvimento que o Gabigol tem com o Flamengo. Até esperava que ele entrasse antes, né? E entrou ali faltando 5 minutos, mas os acréscimos. E aí, o que acontece? Ele bate o pênalti, perde, volta, quebra a invencibilidade do Flamengo, né? Agora só tem o São Paulo na competição invicta, na 7ª rodada. Olha como é difícil o Campeonato Brasileiro, né? Não é pra tanto também não, Tico. Ainda falta ainda 30 rodadas, 31 rodadas. O Flamengo tem que se preocupar no jogo de quarta-feira agora, pela Libertadores, que é um jogo de risco, né? Tem que devolver essa derrota que teve no Maracanã. Isso sim é um pesadelo. Mas pro Campeonato Nacional vai ser assim. O Palmeiras outro dia perdeu aí do Bahia, e aí o Flamengo garantiu a liderança. Agora foi o Flamengo que perdeu do Cruzeiro. Vai ter esse tropeço dentro da competição. Mas concordo com o Flávio. São as duas equipes ali que vão brigar pelo título. E vai ser brigar pelo título e praticamente decidindo quanto eles se enfrentarem. Um ou outro que menos tropeçar. Hoje, por exemplo, o Red Bull Bragantino joga hoje. Se ele ganhar de 3-0, ele vai para a liderança do campeonato. Mas não tem força para jogar a competição toda. A competição toda, de 38 rodadas, Flamengo e Palmeiras pelo elenco. 2-0, ele vai para a liderança. 2-0 já dá. É porque ele fica com mais gols, né? Mas aí é aqueles que frequentam, dão uma beliscada e some. Não fica. Palmeiras e Flamengo, sim. Então, fique calmo, eu estarei aqui com o meu ombro sempre presente para quando você precisar. Não chore que a tempestade pode vir na quarta-feira. Aí, se não ganhar, aí pode vir que esse ombro estará aqui ao teu lado. Estaremos todos torcendo. Somos brasileiros, estaremos todos torcendo pelo Brasil na Libertadores. Na Argentina ainda, contra os irmãos. Que bom que você vai estar do meu lado, porque eu tô apostando, se você quiser eu aposto. Eu aposto fora de casa também, meu amigo. Aqui não tem, aqui eu não sou que nem você não, que é um pitbull quando tá na vantagem. Como é que eu vou apostar no jogo desse? Como é que eu vou apostar no jogo desse? Como é que eu vou apostar no jogo desse se todos nós somos Flamengo na Libertadores, Brasil na Libertadores? Flamengo é Brasil, claro. Pô, lógico. Todos juntos, né? Olha só, todo mundo unido, né? Pra secar, né? Todo mundo unido pra brincar. Mas, Bruno, o Cruzeiro tem todos os méritos pra sair com essa vitória. Tá se recuperando graças ao treinador Leonardo Jardim, tá? Porque ele que teve peito pra mandar o Dudu embora, ele que teve peito agora pra botar o Gabigol no banco, e o Gabigol tá mansinho no banco de reservas. Agora, o Flamengo perde um jogo que poderia mantê-lo na liderança do Campeonato Brasileiro, e aí é aquilo. Não tá na liderança do campeonato e tem na Libertadores agora um jogo decisivo e difícil, Bruno. Vai ter pressão no Flamengo para esse jogo da Libertadores. E outra, ridículo o Léo Pereira fazer um pênalti como aquele, Bruno Prado. O jogo da Libertadores é fundamental, porque a gente estava falando aqui com o Vampeta, se o Flamengo perdeu, o Central Córdoba abre 6 do Flamengo, faltando 2 rodadas. A LDU pode abrir 4 pontos. Então, se a LDU ganhar lá na Venezuela do Táchira. Então é um jogo fundamental, né? Com empate não é um grande resultado, mas o Flamengo ainda terá muita chance, joga as 2 últimas no Maracanã, e se ganhar, aí já era, né? Aí o Flamengo vai classificar, vai fazer a sua parte em casa e vai classificar. Claro, para mim o Flamengo é favorito para ganhar, inclusive na Argentina, do Central Córdoba, mas uma coisa é achar favorito, ele era favorito para ganhar também no Maracanã, do Central Córdoba, mas ainda, e não ganhou, mas tem que ir lá e fazer o resultado. É um jogo que esse jogo pode realmente atrapalhar o Flamengo no ano, que o jogo de ontem, ok, não é legal perder, mas faz parte, vai perder jogo no Brasileiro. E o Mineirão com o Cruzeiro é um jogo difícil, é um jogo que o Palmeiras, quando for lá, vai correr risco também de perder, e vai ficar essa disputa com o Palmeiras, né? O Flamengo e o Palmeiras vão ficar, essa liderança vai mudar de mãos várias vezes durante o campeonato. Aí vão ver quem vai avançar mais na Copa do Brasil, na Libertadores, isso vai pesar.
o quanto esse Mundial de Clubes no meio do ano vai ter peso também na disputa do Brasileiro. Os dois estarão lá nos Estados Unidos. Então, essa disputa Flamengo e Palmeiras está só no começo. Ainda será uma disputa longa e acho que vai ser sempre assim, um pertinho do outro. Não acho que vai ter um momento que alguém vai disparar. A não ser que alguém em algum momento deixe o brasileiro de lado para priorizar Copas. Isso pode acontecer, mas eu acho que os dois vão levar muito a sério o brasileiro. No jogo de ontem, o pênalti do Léo Pereira, ele faltou ali, ele foi lento, né? O Eduardo chegou antes dele e o Léo Pereira não conseguiu segurar, acertou o Eduardo, fez um pênalti que realmente foi bem ruim. E no primeiro gol, ele perde na disputa com o Caio Jorge no mano a mano, né? O De La Cruz é desarmado, sobra no Caio Jorge passa fácil pelo Léo. O Léo Pereira é um bom zagueiro, mas ontem fez um jogo bem ruim, foi um jogo ruim dele e o Flamengo acaba derrotado. E no Cruzeiro, muito claro mérito do Leonardo Jardim. E uma coisa que eu acho importante, né? O dono do Cruzeiro, o Pedrinho, ele tá aprendendo como é o mundo do futebol. Por mais que ele seja uma pessoa, uma pessoa muito experiente, claro, no mundo dos negócios, é dono de empresa, é um milionário, mas o futebol é uma outra coisa, né? A empresa que ele comprou agora, que é o Cruzeiro, envolve outras coisas, né? Envolve paixão, é uma exposição pública e ele mesmo, né, às vezes pode ter se empolgado com essa exposição, ele trataram como herói lá no início, aí ele trouxe jogadores de nome. E uma coisa que eu acho que ele tem mérito, já que em algumas entrevistas dá pra ver que ele tá entendendo que o futebol funciona de uma outra maneira. E ele é um cara inteligente, com certeza, não o conheço, mas pelo histórico dele como empresário, é um cara inteligente. E ele já deu algumas entrevistas, o futebol é muito caro, não vale o que a gente paga. Ele tá entendendo aos pouquinhos que uma coisa é você ser um torcedor, por mais que você acompanhe de perto, ou até como patrocinador, como ele já foi, uma coisa é isso, outra coisa é você ser o dono do negócio. E agora ele tá entendendo. No início ele trouxe grandes nomes e se empolgou, e vamos lá, e vamos trazer o Gabigol, vamos trazer o Dudu, e a torcida em festa, ele trataram como ídolo, mas aí quando a coisa começou a rolar, a bola começa a rolar, você perde jogo, perdeu o Mineiro, teve tropeços na Sul-Americana, o cara começa a entender, peraí, eu paguei uma grana enorme, valeu o que eu paguei? Como é que funciona esse negócio? No campo não tá andando. E aí ele deu autonomia ao treinador, isso eu acho muito importante, que às vezes o cara contrata e fala pro treinador, se vira aí, pô, eu trouxe o Gabigol, trouxe o Dudu, eles têm que jogar, problema seu, você se vira, os caras aqui eu paguei uma fortuna, você tem que dar um jeito desses caras renderem. Não, ele deu autonomia pro treinador, isso foi bom, acho que isso foi também um mérito do dono do clube, ele tá entendendo como as coisas funcionam e não ficou apegado ao investimento que ele fez, que ele podia se impor, não, os caras são as minhas estrelas aqui e de algum jeito eles vão ter que jogar. E não, deu autonomia. Hoje o Cruzeiro é um time competitivo. Como ano passado o Cruzeiro, durante quase todo o campeonato, ficou entre os 5, 6 primeiros. Na reta final que ele caiu. Então é um time hoje bem competitivo. É um time que, de novo, vai brigar por vaga na Libertadores. Pois é isso aí. Eu concordo com o Prado. É o seguinte, o Flamengo vai perder jogos, né? É inevitável isso no Campeonato Brasileiro, um campeonato longo. O nível do futebol brasileiro subiu bastante. É natural que o Flamengo vai perder jogos, o Palmeiras, enfim. Mas isso não diminui a capacidade do Flamengo. O Flamengo tem uma equipe muito boa, muito bem montada, tem um elenco bem montado, um time encaixado. Não é o resultado que aconteceu, né, contra o Cruzeiro que vai mudar o status do Flamengo de favorito do campeão do Campeonato Brasileiro. Os cachorros estão latindo, desconsidere o latido dos nossos pinches aqui, porque tem horas que é difícil, eles fazem barulho demais e para gravar fica complicado, mas ignore isso. Voltando aqui à análise do jogo, de fato foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Eu vou ser sincero, eu não assisti o jogo todo, assisti uma parte do jogo, e a intensidade com que jogaram Flamengo e Cruzeiro foi algo assim, eu ainda não tinha visto no campeonato até agora. Para ser bem sincero, uma coisa que eles analisaram que eu concordo plenamente é que o treinador do Cruzeiro, o Jardim, ele chegou e realmente ele mudou a equipe do Cruzeiro, a forma do Cruzeiro jogar. Colocou jogadores importantes no banco como o Gabigol. Porque, vamos ser sinceros,
e você que é cruzeirense que está assistindo esse vídeo, você vai concordar comigo. Esse gol que o Gabigol fez, não muda a situação do Gabigol até o momento no Cruzeiro. Ele continua para mim sendo um jogador que até o momento não mostrou o que veio ou o que deveria, né, mostrar. Ele não mostrou o seu futebol pelo qual o Cruzeiro contratou ele. Ele não mostrou, entendeu? Ele continua para mim sendo um jogador que até agora não convenceu a torcida do Cruzeiro, mas a análise de um todo da equipe do Cruzeiro, o Cruzeiro melhorou demais com o Jardim. O Cruzeiro ficou muito mais competitivo, sabe? A forma do Cruzeiro jogar, a agressividade com que o Cruzeiro tem agredido os adversários. Eu vi isso contra o Flamengo, sabe? Uma coisa assim que há muito tempo eu não via acontecer no Cruzeiro, nos jogos que eu acompanhei do Cruzeiro. Obviamente todo mundo sabe aqui no canal que eu não sou cruzeirense, eu sou atleticano, mas as oportunidades que a gente tem, a gente vai ver jogo do rival, pra gente que trabalha com esporte, pra gente fazer uma análise, né? Óbvio, pra gente secar um pouco, isso é normal, mas a gente vai ver o que o rival está produzindo, pra gente até fazer uma análise na hora de um comentário, por exemplo. Então o Cruzeiro mostra uma qualidade técnica e uma qualidade de conjunto que eu não vejo no Cruzeiro há muito tempo. Uma agressividade assim, sabe? O time jogando com uma velocidade. Se manter isso aí, cara, o Cruzeiro realmente vai dar trabalho a essas equipes que estão aí na frente, Palmeiras, Flamengo, com toda a sinceridade que eu estou fazendo essa análise, tá? A gente precisa analisar o futebol como ele é. A gente não pode analisar o futebol somente com a paixão. A gente tem que analisar a realidade. O futebol é um momento, é o que os clubes estão apresentando no momento. E o momento hoje do Cruzeiro é o que eu estou dizendo. Eu espero que essa qualidade que o Cruzeiro mostrou contra o Flamengo não seja algo de um dia, que não seja algo momentâneo, que não seja algo assim movido pela paixão da torcida porque o estádio estava lotado, enfim. Espero que não seja só isso, não seja só porque enfrentou o Flamengo, porque acontece muito disso. Às vezes a equipe que está jogando futebol assim não tão bom enfrenta Flamengo, Atlético, Cruzeiro, Palmeiras, e o time às vezes, né, que não está tão bem tecnicamente, quer mostrar um grande futebol e acaba ali fazendo uma apresentação histórica contra esses grandes clubes, mas é algo que fica ali só naquele jogo e depois acaba. Eu espero que não, e até acredito que não, porque o Jardim, que é o treinador português que está dirigindo o Cruzeiro, ele mudou radicalmente a forma do Cruzeiro jogar. E o Cruzeiro está sim com uma equipe muito forte. Se mantiver esse nível que foi apresentado contra o Flamengo, o Cruzeiro vai dar muito trabalho daqui para frente no Campeonato Brasileiro. Espero que não. Como atleticano, eu torço que o Cruzeiro que esse ímpeto aí, essa força tenha sido só contra o Flamengo. E que o Cruzeiro continue jogando aquele futebol de outrora aí, dos últimos 2 anos mais, analisando sem paixão clubística, analisando o futebol que eu vi no último jogo aí do Cruzeiro contra o Flamengo, analisando o futebol de fato, aquilo que aconteceu no gramado. O Cruzeiro, se mantiver isso aí, esse nível, o Cruzeiro vai dar muito trabalho aí no Campeonato Brasileiro. O que você acha? Você que é cruzeirense, você que é flamenguista, deixa aqui a sua opinião nesse vídeo, deixa a sua opinião, seu comentário. Concorda? Discorda? Fala aí pra gente. Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, deixa o seu like nesse vídeo, que isso é muito importante. Compartilha esse vídeo, essa live com mais flamenguistas e cruzeirenses, para que o nosso Sport Face News possa chegar a mais pessoas. Um grande abraço, a gente vai ficando por aqui com o nosso Sport Face News. Até a próxima edição, um grande abraço, tchau, tchau. Eu fui, tchau.